Em algum momento você foi fazer um financiamento e viu que os juros estavam muito elevado? Comprar um carro, uma casa, alguma outra coisa que você foi pesquisar e precisava fazer algum financiamento, tinha algum juros atrelado, e você percebeu que era um juros altíssimo. Isso está ligado à política monetária. O quanto de juros que nós pagamos, por exemplo, em financiamento do imóvel ou de um veículo, está muito relacionado a como tem sido a condução da política monetária e a taxa de juros de referência da economia, que é a taxa Selic. E a política monetária, então, ela envolve diretamente a nossa vida e também o processo de financiamento das empresas. É sobre isso que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem, a política monetária, ela é executada no Brasil pelo Banco Central. E o Banco Central, por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vai definir a taxa de juros da economia. Então, o entendimento dessa política monetária, ela é muito importante. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o que essa política monetária, ela influencia e como que ela é executada. Importante que nós saibamos como que o Banco Central, então, ela vai operacionalizar, como que ele operacionaliza essa execução da política monetária e como que vai impactar a nossa vida e o processo de tomar decisão de investimento e financiamento das organizações, tudo bem? Bom, primeiro a gente vai trazer o conceito aí de política monetária, pode ser definido como controle da oferta de moeda das taxas de juros, no sentido de que sejam atingidos os objetivos da política econômica global do governo. Tá? Por que oferta de moeda? Porque é a quantidade de moeda em circulação. Quem que imprime moeda no Brasil? É a Casa da Moeda. Quem que fiscaliza e quem que coloca isso em prática? É o Banco Central. Alternativamente, a atuação das autoridades, tá? Autoridades monetárias, por meio de instrumentos monetários com o propósito de controlar o que? A liquidez do sistema econômico. O que é a liquidez do sistema econômico? É a quantidade de moeda em circulação, de dinheiro circulando. Quem que determina isso? Bom, no Brasil nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. Nós temos o Banco Central, ele que é o responsável por operacionalizar a política monetária. E quem são os componentes, ou aqueles que têm as diretrizes de responsabilidade da política monetária dentro do Banco Central? É o Copom, é o Comitê de Política Monetária, o Copom, que inclusive se reúne entre 40, 45 dias, sempre estão se reunindo para revisar a taxa de juros da economia. E a taxa de juros é a balizadora, ela que vai ser a referência, tá? Porque a taxa de juros determinada pelo Copom, ela vai ser a taxa de referência da economia. Hoje nós temos a taxa Selic. Então, o Copom que vai definir o tamanho, se ela é alta, se ela é baixa dessa taxa Selic. Então, o Banco Central, de acordo com a proposição da sua política monetária, do seu objetivo, vai colocar uma taxa de juros maior ou menor. E isso vai definir também a quantidade de moeda em circulação. Vamos ver os dois tipos de política monetária. A política monetária, ela pode ser expansionista ou ela pode ser contracionista. Qual a diferença? A política monetária expansionista consiste em aumentar a oferta de moeda, reduzindo a taxa de juros, tá? Estimulando investimentos, principalmente no setor privado. Essa política ela é adaptada em épocas de recessão, visando aumentar a demanda agregada, gerar novos empregos. Já essa política monetária contracionista consiste em quê? Em reduzir a oferta da moeda, aumentando a taxa de juros, reduzindo consequentemente os investimentos no setor privado. Essa política monetária é aplicada quando a economia está sofrendo uma alta inflação, buscando reduzir a procura, a demanda e, consequentemente, reduzir aí os níveis de preços. Então, basicamente, são esses dois viés, ou essas duas direções que uma política monetária ela pode seguir. Pode ser expansionista ou contracionista. Então, na expansionista, haverá uma redução da taxa de juros para ter mais moeda em circulação, para fomentar aí o investimento, para fomentar o consumo, emprego e renda.
fomentar a produção. Agora, uma política contracionista, nós vamos ter o quê? Um juros maior. Por que é feito isso? É feito para controlar a inflação, pois se eu tenho uma inflação elevada, o Banco Central aumenta os juros, menos moeda em circulação, é menos investimento, é menos consumo, é menos produção, é menos emprego, é menos renda, só que isso vai fazer com que os preços caiam, tudo bem? Bom, e como que essa política ela pode ser operacionalizada? Por meio dos instrumentos de política monetária, tá? Nós temos 4 instrumentos de política monetária. Nós temos os chamados depósitos compulsórios, nós temos as operações de mercado aberto, política de redesconto e o controle de crédito. São esses 4, vamos dizer assim, instrumentos que o Banco Central utiliza para operacionalizar a política monetária. Eu vou te explicar cada uma delas a partir de agora. Primeiro, o depósito compulsório, também conhecido como taxa de reserva. O que é isso, professor? É a parcela dos depósitos à vista que um banco ele deve manter obrigatoriamente depositado no Banco Central sem remuneração. Então, toda vez, por exemplo, que você coloca lá R$100 no seu banco comercial, parte desse dinheiro, R$100 que você depositou ali no Banco Central, ele vai ficar retido, no banco comercial, ele vai ficar retido junto ao Banco Central. Então, vamos supor que o depósito compulsório é 20%. Então, cada R$100 que você coloca no banco comercial, o banco comercial é obrigado a deixar R$20 ali junto ao Banco Central, porque a gente tem um compulsório de 20%. Então, a cada R$100 que você deposita, R$20 precisa ficar retido junto ao Banco Central. Por que ele faz isso? Para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Porque senão o banco comercial ia pegar todo o seu dinheiro, sair emprestando para outra pessoa, emprestar para outra, ter muito dinheiro circulando. E aí o Banco Central perde o controle da gerenciamento da liquidez. Tá? Então isso é reserva compulsória. Tá? Então os bancos comerciais são obrigados a deixar parte do dinheiro que você deposita ali em conta corrente, investimentos ali que você deixa ali na poupança, por exemplo, parte desse dinheiro fica retido junto ao Banco Central. O que o Banco Central faz? Vamos ver agora. Ele pode aumentar ou diminuir essa taxa de reservas, tá? Ou depósito compulsório. E vamos supor, ele faz uma redução da taxa de reservas. Ou seja, ele diminui a quantidade de dinheiro que o banco comercial é obrigado a deixar junto a ele ali, o Banco Central. Então, os bancos agora têm mais recursos para empréstimos, né? Porque você sabe, o banco ele pega o seu dinheiro e empresta para outras pessoas deficitárias, empresas, para ganhar nos juros. Isso leva a um aumento do dinheiro em circulação. Então, quando que o Banco Central executa isso? Numa política expansionista. Então, ele diminui a taxa de reservas para os bancos emprestarem mais e para mais dinheiro circular. Agora, quando o Banco Central quer fazer uma política contracionista, ele vai aumentar a taxa de reservas. Então, ele vai obrigar o banco comercial a deixar mais dinheiro retido com ele, para o banco comercial não ter muito dinheiro para fazer ali empréstimos. Então, é menos recursos para os bancos comerciais emprestarem. Então, eu tenho uma redução do dinheiro em circulação, porque o banco comercial não vai estar emprestando tanto dinheiro. E aí é uma política contracionista, menos dinheiro sendo emprestado, então é menos dinheiro para as empresas, é menos dinheiro para consumo, para crédito, né? Então aí a gente tem uma política contracionista sendo executada. Outro instrumento que o governo utiliza, ou o Banco Central, é as operações de open market, também conhecido como mercado aberto, que são compras ou vendas de títulos públicos realizados pelo Banco Central junto ao sistema bancário. O que você precisa saber? Os títulos públicos são títulos da dívida do governo, na qual o governo emite para financiar a sua dívida. Então, o governo, a gente sabe, está endividado. Precisa emitir o quê? Títulos da dívida para conseguir dinheiro para financiar a sua dívida. Então, o Banco Central no Brasil é aquele que operacionaliza a compra e venda de títulos públicos. E o Banco Central utiliza também essa compra e venda de títulos públicos para fazer sua política monetária, tá? Porque as instituições financeiras, pessoas, empresas investem em títulos públicos, tá? Então é um canal também de você controlar o dinheiro em circulação. Vamos ver isso. Se o governo, aí, o Banco Central, faz compra de títulos da dívida pública, o que ele está fazendo? Ele quer comprar títulos de empresas e pessoas que já têm título em posse,
né? Mas ele quer comprar, porque quando o Banco Central compra esse título, ele coloca dinheiro em circulação, tá? E isso é a expansão dos meios de pagamento. O que são os meios de pagamento? Dinheiro. Ele coloca mais dinheiro em circulação. E para incentivar isso, o que o Banco Central faz? Ele reduz a taxa de juros. Aí aquele que tem um título público pensa, não está compensando, o juros está caindo, por que eu vou ficar com esse título? Aí o Banco Central vai lá e fala assim para esse investidor, não, eu compro de você esse título. E daí, quando ele compra, ele está comprando, entra dinheiro então para o caixa ali do investidor que vai poder gastar esse dinheiro e fomentar a economia. Agora, quando o Banco Central quer fazer uma política contracionista, ele vende títulos da dívida pública. Tá? Então, o Banco Central ele tem títulos, ele começa a vender. Porque quando ele vende, ele arrecada dinheiro, é dinheiro que entra para o caixa do Banco Central. Para incentivar isso, ele faz a expansão das taxas de juros para atrair investidores a comprar os títulos junto ao Banco Central, pois o Banco Central está vendendo esses títulos. Isso reduz os meios de pagamento, é menos dinheiro em circulação. Então, aí a gente tem uma política contracionista. Então, o Banco Central ele usa muito as operações de open market, ou compra e venda de títulos públicos, para operacionalizar a sua política monetária, tudo bem? Então, ele, de acordo com uma política expansionista contracionista, ele vai, então, dar essa direção na compra e venda de títulos públicos. Outro instrumento é a política de redesconto. O que é? É a taxa de redesconto, que se refere aos juros que o Banco Central cobra dos bancos comerciais que estão com problemas de liquidez de caixa e precisam de empréstimos, tá? Então, o que é redesconto, taxa de redesconto? É uma taxa de juros que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro aos bancos comerciais. Os bancos comerciais pegam dinheiro emprestado? Pegam, junto ao Banco Central, seja para fechar posição de caixa ou para fazer empréstimos para os seus clientes, enfim. Só que a taxa de redesconto é a taxa de juros que o Banco Central cobra para fazer isso. O que ele pode fazer? Vamos ver. Bom, ele pode aumentar a taxa de juros de redesconto, aquilo que o Banco Central cobra do banco comercial. Ele pode reduzir prazo de resgate do banco comercial junto ao Banco Central, redução dos limites, menos dinheiro para ser emprestado, maior restrição quanto ao título, a quantidade ou tipo de títulos que podem ser redescontáveis. Então, o que acontece? Isso aqui é uma política contracionista. O Banco Central está restringindo esses empréstimos aos bancos comerciais. Então, o que os bancos comerciais fazem? Eles aumentam suas reservas para não precisar pegar emprestado, reduz o multiplicador monetário, né? Ou seja, porque o banco agora não está conseguindo fazer empréstimos, gerar essa multiplicação do dinheiro na economia, reduz a quantidade de dinheiro em circulação. Isso acontece numa política contracionista. Agora, numa política expansionista do Banco Central, o que ele vai fazer? Uma redução da taxa de juros de redesconto. Então, ele vai emprestar para o banco comercial e vai cobrar um juros menor. Ele também pode ampliar o prazo de resgate, ou seja, o banco comercial vai pegar emprestado e vai ter um prazo maior para quitar, aumento da quantidade de dinheiro que o banco comercial pode pegar emprestado, menos restrições quanto aos títulos que podem ser utilizados. Então, os bancos comerciais não vão ficar tão preocupados em fazer tantas reservas, qualquer coisa ele pega no Banco Central. Isso aumenta o multiplicador monetário e os meios de pagamentos, porque agora o banco comercial tem mais dinheiro aí para fazer os seus empréstimos, financiamentos, né, aos seus clientes. Isso fomenta a economia. Sabemos que os bancos comerciais eles têm um papel muito importante, então, nesse papel aí de financiar empresas e o consumo das famílias. Outra política, então, é o controle de crédito, na qual o Banco Central pode influenciar, tá? Política de juros, controle de prazos, regras para o financiamento dos consumidores, tudo isso o Banco Central pode determinar. Então, ele pode afetar a disposição dos bancos em conceder crédito ou tomar posições no mercado de títulos, de câmbios ou futuros, de acordo com as regras que ele estabelece. Tá? Então, a questão do crédito, o Banco Central também pode restringir ou flexibilizar. Então, ele vai colocar as diretrizes junto às instituições financeiras, que são aquelas que vão fazer intermediação, né, de emprestando recursos. E, obviamente, quando ele quer fazer uma política expansionista, ele vai flexibilizar esse processo de empréstimos às instituições financeiras, menos regras, vamos dizer. Agora, quando ele quer fazer uma política mais contracionista, controlar mais o crédito, então o Banco Central vai colocar mais regras
para concessões de crédito junto às instituições que elas precisam obedecer, o que o Banco Central coloca, e aí muitas vezes essas instituições restringem a quantidade de crédito em circulação. Bom, para finalizar, a política monetária expansionista, quando o Banco Central coloca ela em execução, o que ele faz? Temos um aumento, então, da quantidade de moedas em circulação. Como que isso? Não na emissão específica, não que o Banco Central ele vai imprimir mais dinheiro. Não, mas essa emissão, essa quantidade de moeda em circulação acontece devido à redução do depósito compulsório, à compra de títulos públicos no mercado aberto, a redução da taxa de redesconto e a flexibilização na concessão do crédito. Quando a política é contracionista, o objetivo é ter menos moeda em circulação. Como que ele faz isso? Aumenta, então, o depósito compulsório, ele realiza a venda de títulos públicos no mercado aberto, aumenta a taxa de juros de redesconto, né, desse dinheiro que ele empresta ao banco comercial, e ele vai colocar ali mais normas, mais rigidez no processo de concessão de crédito, tá? Então, são esses aí os instrumentos que ele utiliza para operacionalizar a política monetária.